Esse pesquisador da ciência comportamental mentiu para você. O Dan Ariely, que ironicamente pesquisa honestidade e conta com milhões de views em suas palestras, foi pego na mentira em um dos artigos que assina coautoria com a professora pesquisadora de Harvard, Francesca Gino. Essa situação toda vai puxar a reflexão sobre o grau de certeza que lhe damos no marketing. A que ponto a certeza nos torna experts? Então já curte, compartilha que a fofoca de firma hoje tá braba. Todos os dados desse vídeo são acessíveis no site datacolada.org. Vale muito a visita, principalmente nos artigos da área de dados falsos. Quem teve mais artigos investigados foi a Francesca Gino, mas mencionei o Dan Ariely primeiro porque seus livros receberam suas versões brasileiras. Então fica muito mais fácil a gente cair na desinformação a partir dele. Fora que o próprio Dan Ariely disse que foi ele quem forneceu os dados falsos para o artigo que foi publicado. Então é aí uma galerinha da ciência comportamental que chegou longe pesquisando a desonestidade, mentindo muito nos dados. E não foi só uma vez, duas, três... Tem aí uma quarta e quinta vez. O primeiro artigo que eu vou comentar foi usado para afirmações do livro A Honesta Verdade sobre a Desonestidade, como mentimos para todo mundo, especialmente para nós mesmos. Mas tem outros livros que vale a pena a gente ter muito cuidado quando a gente for ler, que são o Previsivelmente Irracional, As Forças Invisíveis que nos levam a tomar decisões erradas, e o Positivamente Irracional, Como nos apaixonamos pelas nossas próprias ideias, e a Psicologia do Dinheiro, descubra como as emoções influenciam nossas escolhas financeiras e aprenda a tomar decisões mais inteligentes. O trabalho da Francesca não é tão conhecido por aqui, mas é bem importante ficar até o final do vídeo, porque não sabemos ainda qual que é a extensão das denúncias. A Gino já foi afastada de seu cargo em Harvard, mas é inevitável acabar questionando junto todas as outras publicações que ela já fez e seus coautores. E parte da fama acadêmica que a Francesca conquistou foi por sua pesquisa tender a trazer resultados muito surpreendentes, até bons demais para ser verdade. As pesquisas apresentavam um grau de certeza ou relevância estatística um tanto quanto incomum para pesquisa na área da ciência comportamental. Eis que 3 professores pesquisadores da área decidiram investigar os dados brutos e ficou exposto inconsistências bem difíceis de explicar. O artigo com o Dan Ariely é de 2012, chamado Assinar no Início destaca a ética e diminuir relatos desonestos em comparação com o assinar embaixo. Nesse estudo, eles estavam tentando fazer com que os participantes fossem mais honestos, e a hipótese era que se colocasse um compromisso de honestidade no início de um formulário, as pessoas seriam mais honestas ao preencher o restante. De acordo com o que foi publicado originalmente no estudo, as pessoas que assinavam no topo, 37% mentiram, contra 79% quando a assinatura ia para baixo da página. Quando os dados originais foram analisados, havia inconsistência no ID único de cada participante. A ordenação não seguia a lógica e haviam várias duplicatas. Já o segundo artigo suspeito tem uma hipótese bem maluca sobre desejo de comprar produto de higiene. A hipótese é que se você argumentar contra algo que realmente acredita, isso vai te fazer se sentir sujo e que aumentaria seu desejo por produtos de higiene. E nesse caso, a estranheza dos dados estava na demografia dos participantes, que declararam que seu ano de formação era Harvard. Em vez de um número, era Harvard. Mas nos Estados Unidos também pode haver, sim, respostas diferentes. Por exemplo, eu posso dizer que eu tô no senior year. Harvard não dá. E o último artigo foi o mais irônico, porque ele é chamado Gênios do Mal. Como a desonestidade pode levar a uma maior criatividade. Com a hipótese que pessoas que trapaceiam, que mentem e que são desonestas são, na verdade, mais criativas. E, novamente, a hipótese foi confirmada com uma certeza absurda. A desconfiança está em dados que mostram participantes que trapacearam em todas as situações e também num padrão muito estranho. E é claro que os revisores relacionaram se os dados estranhos fariam diferença no resultado. E sim, eles mudam completamente o cenário de pesquisa. Assim como a desconfiança gerada pela extrema certeza causou a revisão dos artigos, como profissionais de marketing, nós precisamos desconfiar o dobro.
principalmente por buscarmos demais pautar pelo que os outros experts da área falam que funciona. Quando pensamos em marketing com as lentes da ciência, isso é fundamentalmente errado. O marketing não é uma ciência experimental, porque não trabalhamos num ambiente controlado. Então, dizer que coisas funcionam é complicado. Trazendo ali uma metáfora para o nosso melhor entendimento, vamos nos colocar numa situação um pouco mais material do que é o marketing. Vamos comparar como que é construir uma ponte, como que são os exercícios de física que a gente aprendia no ensino médio. Geralmente, lá na nossa pergunta do teste de física, vinha com a consideração de que nós estamos lidando no ambiente real para fazer nossos cálculos. Porque é isso, existe um intuito pedagógico. Já quando uma equipe de engenharia projeta e executa algo no mundo real, as contas não podem ser feitas em condições ideais. Enquanto nesse exemplo da engenharia, nós buscamos manipular materiais para encontrar formas mais confiáveis, trazer soluções tangíveis da melhor maneira possível. Já no marketing ou na mercadologia, temos de lidar com as convenções sociais o tempo todo. Por isso que o marketing é considerado uma ciência social aplicada. Suas características de pesquisa mais fortes serão descritivas, colocando aí a ciência experimental como prescritiva e a ciência social como descritiva. E eu sei que os filósofos e historiadores da ciência vão brigar comigo por reduzir dessa maneira, mas essa é a minha maneira de colocar as condições ideais e ser um pouco mais pedagógica. Tá, e o que isso de prescritivo ou descritivo tem a ver com a minha crítica a aprendermos com outros experts? E eu tô falando de expert, tô falando de pessoas sérias e não de gurus. É que, na minha opinião, o valor de uma boa pessoa profissional de marketing não é criar uma fórmula própria, assim como outros cientistas querem dar um nome para um novo fungo ou descobrir uma nova estrela, mas sim de ter a capacidade de observar o ambiente de mercado, escolher o que medir, como dispor essas informações de tal forma que seja possível tomar decisões gerenciais. O complexo disso, e também é um desafio para a pesquisa científica em marketing, é que o campo de estudo se torna uma atuação muito ampla. Então, nessa de escolher o que medir e como medir, você pode definir, por exemplo, que precisa criar um formulário para entrevistas com os clientes e junto também precisa de uma mineração de dados do Twitter para definir a próxima promoção de Black Friday. E é pouco provável que a pessoa profissional de marketing irá saber codar em Python ou entender de psicometria nos seus detalhes para não enviesar as perguntas do formulário. Mas é preciso ter um senso crítico amplo, até para saber que esse tipo de metodologia pode gerar um dado relevante ali para o seu problema de negócio. Essa minha visão contempla muito bem ali quem está em cargo diretivo. Mas mesmo se você quiser se tornar especialista, digamos, em mídia paga, saber planejar, executar, medir os resultados da sua área, te faz um especialista. Mas e se te pedem algo que não é atingível com mídia paga? Um profissional que é expert na área entende esses limites e sabe trabalhar com as outras áreas do marketing para solucionar o que foi pedido. Só falar, não, isso não é possível, isso é coisa de SEO. Gente, isso é coisa de marketing muito mirim. E eu gostaria de fechar essa fofoca de treta científica com um ponto muito importante quando se quer buscar uma prática profissional baseada em evidência científica. É importante entender a diferença entre os caminhos de descoberta da ciência em relação às maneiras que se tem para provar se aquela descoberta é verdadeira ou não é. Não existe um conjunto único de procedimentos que garanta a descoberta de leis e teorias. E além disso, não existe um conjunto único de procedimentos que possa ser defendido como sendo o melhor. Ou seja, não há uma única lógica de descoberta. Por outro lado, lógica de justificação da ciência, que é aí a capacidade de aferir a confiança, essa sim refere-se ao processo de fornecer evidências, argumentos e razões para apoiar a validade e a verdade da teoria. Isso serve também para hipótese ou resultado científico. Essa lógica envolve o uso de métodos e técnicas adequadas para coletar dados, realizar experimentos, observações, análises estatísticas e outros procedimentos que possam sustentar as conclusões alcançadas. Todos esses processos precisam ser apoiados em evidências sólidas e ser consistentes com os princípios e conhecimentos estabelecidos anteriormente.
E para quem quer saber mais sobre os argumentos, se marketing é ciência, se não é, são essas bases de evidência, eis aqui a sua leitura. Ela é bem densa, só tem em inglês, mas são aí quase 100 páginas para explicar quais são os limites da ciência, outras 100 páginas para falar quais são os limites do marketing, como que ele deve ser visto como uma disciplina universitária, como ele deve ser visto como um profissional ali no mercado. Fora que tem páginas falando sobre estatística, lógicas, dogmas, o que é verdade, tudo isso contextualizado para o marketing. E tudo, claro, com as devidas evidências. Essa leitura é recomendadíssima para quem já está aí há alguns anos no mercado ou os doidos que querem saber como que é um livro de marketing baseado em evidência. Eu provavelmente vou criar ainda algum conteúdo falando sobre quanto tempo leva para ser um expert e tal. Tem muita coisa interessante nessa parte, mas eu acho que por hoje é isso. Então, um beijo, tchau, até a próxima.